não sei se você vai lembrar, mas eu falei que quando a gente anunciou, né, essa entrevista para a torcida do Vitória que estava assistindo o Arena Bay News, eles vieram algumas perguntas. E uma outra que é um assunto um tanto quanto polêmico, eu vou confessar para você, mas que desde o ocorrido sempre está na boca da torcida do Vitória querendo entender mais, que é a situação do Santiago Trellis. Ele saiu do Vitória em um momento que ele era artilheiro do clube, ou um dos artilheiros do clube, se você quiser me corrigir, fica à vontade. E o clube falou que ele saiu por um acordo, ele depois nas redes sociais acusou o clube, de uma certa forma, de não ter cumprido financeiramente com os acordos e tudo mais. E aí a torcida do Vitória ainda quer entender essa situação. Como é que foi essa situação? Já está tudo resolvido? Não está? Como é que ocorreu isso aqui internamente no Vitória? O acordo foi firmado, um acordo, acho que até foi firmado há pouco tempo, acho que há uns dias ou umas semanas. Finalmente o acordo foi firmado, por uma exigência, enfim, de uma das partes que não estava sendo cumprida, mas que se chegou no consenso e conseguiu se assinar o acordo financeiro. Ponto. Certo? Então, assim, quanto à questão a acordo financeiro com o Trellis, isso está totalmente resolvido. Quanto à questão do jogador, de ser artilheiro, de não ser, etc., etc., eu vou ser muito sincero, porque eu gosto também de me comunicar com o próprio torcedor e com a imprensa, transmitindo clareza e sinceridade. Acho que aquele que não sabe o que quer efetivamente, dificilmente sabe onde você quer chegar. Então, desde que a gente chegou, que Ítalo Rodrigues chegou no Esporte Clube Vitória, respeitando muito o atleta Santiago Trellis e o agente dele, que eu já conhecia, né, inclusive de antes, eu falei, eu preciso sugerir para o Esporte Clube Vitória elevar nessa posição a qualidade dos meus jogadores. Você tem, isso 14 de março, algum outro clube para o Trellis, porque apesar de reconhecer tudo que ele fez pelo clube, aqui, diante do que a gente pensa internamente, ele deve jogar pouco. Apesar dele ter feito os gols dele, como você mesmo citou, se eu não me engano, ele saiu ou como artilheiro ou como um dos, ele vinha jogando pouco. Ele teve poucos jogos como titulares, né, e num contexto financeiro, de tudo que o Trellis representava financeiramente, e como atleta, como ídolo do clube, eu falei, se você tiver alguma coisa para o Trellis, me avisa, porque provavelmente eu vou contratar nessa posição. E ele não tem um salário baixo. Então, isso foi avisado para o Trellis e para o agente do Trellis em março. Então, quando chegou no meio do ano, ele não foi pego de surpresa com a saída dele. Pelo contrário, eu próprio, certo, corri atrás, não sou agente de Trellis, mas por respeito ao jogador, eu fui atrás de vários clubes que tinham interesse dele, inclusive conseguindo contratos melhores do que ele tem com o Esporte, do que ele tinha com o Esporte Clube Vitória. E em nenhum momento ele quis sair. Ele, não, eu vou seguir e vou lutar pelo meu espaço. Direito totalmente do jogador, não tem problema nenhum. E eu ficava feliz com isso. E eu nunca torci contra, porque é muito louco você, às vezes, o atleta, ou o torcedor, ou qualquer pessoa que seja, se eu torço contra um atleta, eu estou torcendo contra o meu trabalho. E eu queria cada vez mais que ele conquistasse o espaço dele, que ele fosse titular, e que em julho, como eu tinha dito, ele não precisasse sair do clube. Isso não aconteceu. Então, assim, foi uma aposta que ele fez, de tentar retomar o lugar dele, e infelizmente não conseguiu. Chegando em julho, a gente tomou a decisão de contratar, assim como a gente trouxe o Yuri, que veio pensando, né, já tinha sido meu atleta. O Yuri é um extremo que faz 9, é um 9 que faz extremo, ele joga nas duas. Então eu falei, não é um atleta que financeiramente, né, se equivale ali mais ou menos com o Trellis, e a gente não consegue pagar os dois. Como eu já tinha
comunicado. Desde março que ele não seguiria, particularmente eu esperava que a gente iria conseguir resolver isso de uma forma muito mais amigável. Mas, no final das contas, não estou aqui para polemizar mais do que eu estou polemizando, isso não aconteceu. Né? No final, né, a saída foi um pouco turbulenta, dele dando declaração do lado de fora, na meu ponto de ver, desnecessária, porque o clube nunca contou os pontos negativos do atleta para pensar em colocar ele contra ninguém. E assim a gente seguiu. Felizmente, fizemos o acordo, né? Inclusive acordo que já tinha valores a serem pagos que já foram pagos, e a gente deseja o maior sucesso, o maior respeito do mundo. É o que eu falei, cara, amanhã eu posso estar ligando para você, Trellis, para lhe contratar. Não é nada pessoal, mas às vezes é uma característica diferente que a gente busca. A gente queria um 9 mais de movimentação, mais técnico. Não tinha nada contra ele, mas a gente entendia que ele e o Léo eram dois atletas mais de área, mais de presença. Ali a gente queria mudar a característica. Isso não é falta de respeito, é um direito nosso.